Olá, muito bem. Hoje vamos para mais um dia da nossa leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos. Nós estamos hoje entrando na semana 12. Temos esta e semana que vem a gente tem os nossos 90 dias. Estamos juntas aí já há 78 dias, deixa eu confirmar. Hoje é o dia 78, o tema é um leão maior. E como todo início de semana, vou fazer uma leitura antes, tá? Vamos lá. O tema da semana é Tudo é Possível. Quando ele, o espírito mudo, viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 20 a 24. Se tu podes alguma coisa, reticências. Essas palavras não eram exatamente repletas de esperança. O homem que as disse a Jesus havia tentado tudo que conseguira pensar para ajudar seu filho. Nem mesmo os discípulos de Jesus tinham sido capazes de ajudar o menino. Marcos 9, 18. Jesus responde rapidamente: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o homem exclama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amo essa oração. Encontrei-me repetindo-a mais de uma vez. Quando você é pai de um filho pródigo, vê sua fé ser desafiada de muitas maneiras. Às vezes, seu filho desafia o que você crê. Outras vezes, você pode se encontrar em luta quando respostas à oração não vêm tão rapidamente quanto você espera. É reconfortante ver que Jesus não repreendeu o pai por seu pedido de ajuda, apesar de sua incredulidade. Ele respondeu ao pedido com uma ação. Jesus exerceu a sua autoridade espiritual e mandou o demônio deixar o filho daquele homem. Marcos 9, 25. No momento antes de Jesus falar para libertar o menino, a fé do pai não havia mudado. Ele ainda tinha seus questionamentos e duvidava que algo pudesse ser feito. Foi honesto acerca de suas lutas e falta de fé, e Jesus respondeu àquela transparência com bondade. Até mesmo a menor quantidade de fé colocada nas mãos de Jesus pode mover montanhas. Mateus 17, 20. Precisamos entregar ao Senhor não somente a situação que nos pesa tão fortemente, mas também nós mesmos. Mais tarde, os discípulos de Jesus lhes perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Marcos 9, 28, 29. Anteriormente, os discípulos haviam recebido autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6, 7. Jesus os enviou e eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Marcos 6, 13. Então, por que eles não conseguiram fazê-lo desta forma? A resposta está na pergunta deles. Jesus disse que, sem o Pai, ele nada poderia fazer. João 5,30. Mas os discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? O foco deles não estava mais na autoridade de Deus e em sua capacidade de responder à oração, mas neles mesmos. Às vezes, oramos após ter tentado de tudo e nada parece ter funcionado.
A resposta de Jesus mostra que, em vez disso, precisamos fazer de nossa oração nosso primeiro recurso, não o último. Então descobriremos que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando por fé tomamos posse de Jesus, buscando-o e não apenas o que ele pode fazer por nós. Ele assume o nosso controle e nos eleva a novos lugares de graça. Quando abrimos mão do controle e ansiamos por sua autoridade sobre nossa vida e a vida de nossos filhos, dependemos dele com uma nova entrega em oração. Descobrimos a esperança de que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Podemos ter nossos questionamentos e lutas, mas isso não muda quem Jesus é. Podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Suas palavras ao pai que lutava naquele dia são as mesmas aos pais de filhos pródigos hoje. Tragam o menino aqui. Marcos 9:19. A tradução é NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Temos de orar com os nossos olhos em Deus, não nas dificuldades. Oswald Chambers. Amém? Tudo é possível. Então, a leitura do dia 78, leão maior. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Eu vejo pegadas de leão, Senhor, logo atrás dele. As pegadas já estão perto há certo tempo, perto demais. Meu filho tem andado no território do inimigo e está em perigo. Ele está sendo perseguido a cada passo que dá, mas não percebe. Ajuda-o, Pai. Senhor, só Tu o fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Senhor, oro para que o protejas. Faz-o olhar ao redor da estrada em que se encontra e ver que ela não leva a lugar nenhum. Peço-te, Senhor, que o faças voltar para que os pés dele não corram para o mal. Provérbios 1:16. Oro para que ele se aparte do mal e pratique o que é bom, e procures a paz contigo. Salmos 34:14. Salva-o, Pai, livra-o depressa. Salmo 31:2. Mesmo que o inimigo o persiga, peço-te que tu, o leão da tribo de Judá, sejas ainda mais rápido. Apocalipse 5:5. Permite teu amor torná-lo e protegê-lo a cada passo que ele der. A tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49:18. Oro, Senhor, para que quando o inimigo atacar meu filho, tu pelejes por ele diante dos olhos dele. Deuteronômio 1:30. Senhor, louvo-te, porque contigo ao lado meu filho enfrenta um inimigo derrotado. No momento em que o livrares, que ele possa te ouvir falando a sua alma. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Isaías 45:5. Pai, em tua palavra dizes que guiarás os cegos por um caminho que não conhecem, por veredas desconhecidas. Tu os farás andar. Tu tornarás as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Isaías 42:16. Senhor, meu filho precisa de ti para guiá-lo por este mundo, para sair das trevas e entrar na luz perpétua da tua presença, para que terminem os seus dias de luto. Isaías 60:20. Quando anda na luz da tua presença é abençoado. Salmo 89:15. E eu quero que meu filho conheça a tua bênção. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Vem logo que para concederes a meu filho a graça de que ele necessita.
Entra na vida dele de uma maneira nova e poderosa, para que ele entregue o seu coração a ti. Amém? Os nossos filhos precisam do Senhor para guiá-los no caminho da vida deles, e nós também precisamos da orientação, do guia do Senhor para nos orientar como lidar com eles também, né? Com todas as adversidades que a gente enfrenta. Então, essa foi a nossa oração do dia 78. Amanhã, dia 79, o tema vai ser Longa Vida sobre a Terra. Amém? Até amanhã, espero vocês.